Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos então na nossa 11ª aula sobre resolução bíblica de conflitos. A penúltima aula, no próximo domingo nós encerraremos esse módulo. E a aula de hoje nós vamos falar sobre ensinando os filhos a serem pacificadores. Nós falamos até então sobre a ira, que é algo que promove guerra ao invés de promover paz. Nós vimos então que, como substitutivo de um comportamento, de um pensamento, de uma atitude iracunda, nós devemos substituir por uma atitude de pacificação, e vimos como fazer isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre como ensinar os nossos filhos a serem pacificadores, como nós na verdade devemos ser. Algo que nós já sabemos, e que não é segredo para nenhum de nós, é que os nossos filhos nascem pecadores, né? E como pecadores, os seus corações e suas mentes vão estar naturalmente inclinados para o mal, inclinados para a ira, para a guerra ao invés da paz. Então, eles precisam ser ensinados a quererem a paz e a como promover a paz. Por que muitos adultos hoje têm dificuldade com serem pacificadores, com promoverem paz? Porque não foram ensinados quando crianças. E muitos têm, a trancos e barrancos, com muita dificuldade, aprendido ao serem quando adultos. E o trabalho é muito maior. Então, se nós pudermos evitar que os nossos filhos tenham essas lutas, se nós pudermos ajudá-los antes deles precisarem ter conflitos e conflitos sérios, para então aprenderem isso, nós devemos começar a fazer o trabalho desde agora, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele vai colocar o comportamento cristão na perspectiva correta quando Ele responde qual é o mandamento mais importante. Vamos abrir lá em Mateus 22. Mateus 22, 37 a 39. Diz assim a palavra: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitas vezes a gente acha que a nossa expressão de amor a Deus é demonstrada apenas através do culto público, do louvor público, período de oração, o estudo da palavra de Deus, de sermos generosos com relação à oferta, a dizimar. Nós entendemos que muitas vezes são essas expressões de amor a Deus, e na verdade elas são mesmo, mas não são apenas essas expressões de amor a Deus. Uma expressão de amor a Deus também é a expressão de amor ao nosso próximo, amando-as de maneira concreta. E como é que nós podemos, no nosso caso aqui, amar as pessoas de maneira concreta? Promovendo paz, promovendo reconciliação, ajudando os nossos filhos a serem o mesmo e a promoverem o mesmo. Essa é uma forma concreta de seguir esse mandamento, de amar a Deus e amar ao próximo, né? Alguém pode abrir em 1 João 4, 21? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso. Agora, esse amor ao irmão, e até o amor a Deus, não é natural em nós. A luta é colocar o eu em segundo lugar, em terceiro será, mas colocar o eu, tirá-lo do centro e colocar o amor a Deus verdadeiramente no centro de tudo. Essa é a grande questão. Agora, a criança precisa ser ensinada a fazer isso, desde pequenininha. Ela precisa ser ensinada a tirar o eu do centro e colocar a Deus no lugar. Aí às vezes a gente fica impaciente, porque você ensina e você não vê os resultados, né? E na verdade, muitos desses resultados serão colhidos na fase adulta. Alguns desses resultados não serão colhidos de imediato. Por isso que
ao mesmo tempo que Deus trabalha no coração da criança, quando nós as instruímos a serem pacificadoras, Deus trabalha no nosso coração, nos ajudando a sermos pacientes e amarmos de maneira incondicional, independente das mudanças que nosso filho apresenta. Agora, algo que é fato é que ninguém precisa ensinar a criança a brigar, né? Um menininho no berçário, 2 anos, 1 ano, ele já toma o brinquedo da outra criança. E a outra toma de volta e dá um tapa na outra criança. Ninguém ensina, ninguém fala assim, meu filho, quando você quiser um brinquedo, toma do outro. E se ele quiser de volta, você bate nele para ele não querer de novo. A gente não ensina isso para a criança, ela faz isso. Isso é o natural dela. O que nós precisamos ensinar para a criança é não fazer isso. Por isso o trabalho de ensinar os nossos filhos a serem pacificadores é desde pequenininho. Ensiná-los a amar, a conviver, a respeitar o outro. E aí a gente precisa, meus irmãos, sinceramente, nós precisamos parar de colocar desculpas para os maus comportamentos dos nossos filhos. Então, às vezes, a criança é extremamente mal educada. O que é uma criança, por exemplo, mal educada? Uma criança que não cumprimenta as pessoas, ela é mal educada. Não tem outra palavra, é falta de educação. Ah, ela é tímida. Não, ela é mal educada. Timidez não impede uma criança ou um adulto, que quer que seja, de cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, os próprios pais, eles fazem redomas em torno dos filhos, que impedem que os próprios filhos percebam os seus pecados, e se eles não perceberem os seus pecados, eles não vão entender que necessitam de um Salvador, e se não entenderem que necessitam de Salvador, eles não vão mudar. É preciso um trabalho de conscientização do pecado dos nossos filhos começar desde pequeno, e pararmos de colocar desculpas para os atos maus dos nossos filhos. A criança é iracunda, ela está no culto público e ela não quer ficar, porque não é um ambiente de fato voltado para ela, de fato não é. E ela chora, ela esperneia, ela pula no chão, ela bate na cadeira, ela faz e acontece, porque ela quer sair da igreja. E alguns pais, justificando esse comportamento do seu filho, cedem. E aí quando a gente vai conversar com o pai para orientá-lo sobre isso, ele fala, não, mas é porque meu filho, ele tem um temperamento diferente, ele precisa de outros estímulos, ele precisa de outras questões para poder ficar, né? E começa a justificar, não, tudo bem que seu filho ele não entende ainda tudo que está acontecendo, ele não entende a importância disso, mas não justifica. Porque quando você justifica, você não deixa o seu próprio filho ver o pecado dele, né? Bom, já que nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem pacificadores, porque eles não serão naturalmente, já que eles são pecadores, já nascem pecadores, por onde começar? Né? Primeira questão é que ser um pacificador provém de fé. Então é por aí que nós devemos começar. Vamos abrir em Colossenses 3,12. Quem achou aí, por gentileza, pode ler? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso. Essas características aqui, que o texto nos traz, primeiro ele fala que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Aqui ele está apontando a nossa identidade. Nossa identidade, ela está vinculada a Deus. E que características da nossa identidade devem ser vistas? Amor, afeto, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Você conhece uma criança de 2 anos que é assim? Conhece uma criança de 3, 4, 5 anos que é assim? Não. Na verdade é raro a gente encontrar adultos que são assim. Quanto mais crianças, né? Então, o primeiro passo é que a gente precisa entender e ajudar nosso filho a identificar-se com alguém que é vinculado a Cristo. Ou seja, a primeira atitude que precisa ser desenvolvida no coração da criança é fé no Senhor Jesus Cristo. É entendimento do... E aí o processo é qual? Como é que é esse processo para a gente ser um instrumento de Deus para desenvolver essa fé na criança?
Primeiro passo, ela precisa se reconhecer como pecadora. Se ela não se reconhecer como pecadora, ela não vai entender que precisa de um Salvador. Ela precisa entender primeiro que ela é pecadora. As más novas precisam chegar antes das boas novas. Ela precisa entender, eu não sou tímida, eu sou mal educada. Eu não sou uma criança que não me adapta à estrutura, eu sou uma criança rebelde. Eu não sou uma criança simplesmente que tem um gosto por um brinquedo e quer aquele brinquedo. Eu sou uma criança que é egoísta, só pensa em mim, não pensa na outra criança. E assim vai. Nós precisamos primeiro entender, ela precisa primeiro entender isso. Entendendo isso, a gente dá um padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico? Você tem que ser educado, você tem que cumprimentar as pessoas, você tem que falar com as pessoas, você tem que respeitar as outras crianças, abrir mão do seu em prol da outra. Você tem que entender que nem todos os ambientes da vida serão projetados para você. Você vai ter que se adaptar a ambientes diferentes, né? A gente vai dando esse padrão. Ela chega assim, eu não dou conta. E não dá conta mesmo. Aí vem o momento do desespero. Quando vem o momento do desespero, é o momento que ela entende, eu preciso de um Salvador. Sozinho eu não dou conta. Se esse processo não acontecer no coração do seu filho, ele não vai entender que precisa de um Salvador. Ele vai entender que ele pode, na verdade, ele é uma pessoa tímida, né, porque ele é mal educado. Então é uma característica dele, é uma característica que ele tem. E as pessoas têm que entendê-lo e se adaptarem a ele. E assim vai, com relação a tudo. E ele não vai entender que precisa de um Salvador, porque ele não dá conta de cumprir esse padrão. Quando ele entender, chegar ao desespero de que ele não dá conta de cumprir o padrão, ele vai entender que precisa de um Salvador. Quando isso vai acontecer, não sei. Mas nós queríamos que acontecesse o mais cedo possível na vida dos nossos filhos. Alguém pode abrir Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Então, nossos filhos precisam reconhecer que necessitam de um Salvador. Nós precisamos levá-los a isso. Essa tensão precisa acontecer na vida dos nossos filhos, para eles entenderem que precisam de um Salvador. É um ato de fé. Ser um pacificador, como as Escrituras dizem que devemos ser, é um ato de fé. Começa com a fé no Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, nós não seremos o que a Bíblia quer que sejamos. Sem Cristo, os nossos filhos não serão o que as Escrituras querem. Por que eu estou falando isso? Porque, sabe, às vezes a gente apresenta para os nossos filhos o cristianismo como um conjunto de regras. Se ele se enquadra nessas regras, ele vai bem. E, na verdade, de fato, se ele enquadrar em muitas dessas regras, ele vai bem mesmo. Ele vai ser uma pessoa bem vista. Mas ele pode se enquadrar em várias dessas regras e não ter o Salvador. E sem o Salvador ele vai para o inferno. Então não é apresentar apenas regras de pacificação para os nossos filhos, para eles serem pacificadores, mas apresentar o Salvador, e junto com o Salvador, a pacificação. Tem um filme que... eu esqueci o nome do filme, mas a história é o seguinte. Eles criam uma máquina do tempo e a pessoa vai para o futuro. E aí está tendo uma discussão numa faculdade teológica. A discussão é o seguinte: nós deveríamos apresentar os valores do cristianismo sem Cristo? Porque quando a gente apresenta os valores do cristianismo com Cristo, as pessoas reagem. E elas não querem, elas rejeitam isso. Então estava tendo um debate seguinte: vamos então apresentar todo o padrão de moralidade do cristianismo, mas não falar de Cristo. E aí uma das pessoas que está debatendo, ele cria a máquina do tempo e vai para o futuro. E aí ele que era o defensor, olha, vamos apresentar o cristianismo sem Cristo. Ele vai para o futuro. Quando ele vai no futuro, ele percebe o que acontece na sociedade americana
como consequência desse pensamento ter crescido, ter se tornado padrão. Ele vai ao cinema, ele vai a uma igreja, ele vai a um grupo de estudos bíblicos e ele fala, gente, esse pessoal aqui, eles estão falando de conceitos morais, mas não falam de Cristo. E ele vê o estrago que isso causou na sociedade, essa desvinculação da moralidade sem Cristo. E qual é o segundo passo? A moralidade é descartada. E ele volta, ele muda de ideia, volta para o passado e ele passa a defender o outro lado do debate. Né? É isso que nós temos que tomar cuidado, para não apresentar um cristianismo sem Cristo para os nossos filhos. Né? 2 Coríntios 5, 16 a 20. Vamos lá. Assim que nós daqui por diante conhecemos segundo a carne, e se conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Essa é a ideia. A nossa reconciliação com Cristo, com Deus em Cristo, promove reconciliação de outras pessoas com Deus e entre elas. Ou seja, ser pacificador é uma consequência de uma relação em paz com Deus. E como essa relação em paz com Deus se dá? Em Cristo Jesus. Portanto, a primeira tarefa é apresentar Cristo para os nossos filhos. Diariamente, constantemente. Não apenas a moralidade de Cristo e do Evangelho, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a partir daí, qual outro passo? E aqui, gente, eu não estou falando em ordem cronológica, faça uma coisa, é tudo meio que simultâneo isso aqui. Né? O que então devemos fazer também? Ministrar o coração do nosso filho. Nós vimos, quando estudamos Tiago capítulo 4, nós vimos que a raiz do conflito está no coração. Alguém pode ler, por favor, Tiago 4, 1? Prazeres que militam na vossa carne? Isso. Então, ele está falando o seguinte: as guerras e contendas que existem entre vocês, ou seja, disputas, conflitos, dificuldades que estão acontecendo entre vocês, procedem dos prazeres que militam na carne de vocês. Vocês têm desejos no coração, têm vontades, elas não são satisfeitas e vocês então têm conflito por causa disso. Então, essa é a origem do conflito. Não é diferente com relação aos nossos filhos. Eles têm desejos no coração, e porque esses desejos não são satisfeitos, eles então entram em conflito. Quais são desejos comuns que fomentam conflitos? Aqui temos alguns exemplos: o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ganância, a rivalidade. Há muitos outros, né, que vão gerar conflitos. Agora, eu falei desses desejos que são por si só pecaminosos. Mas, por exemplo, tem alguma coisa de errado em a criança querer um biscoito? Querer assistir um filme? Fazer um esporte? Não são desejos maus. No entanto, se eles virarem uma exigência, eles se tornam maus. Quando é que eu sei que isso virou uma exigência para o meu filho? Quando ele fica chateado, quando ele fica irado, quando ele dá birra, quando ele cai no chão, quando ele chora para atingir o que ele quer. Quando ele tem um ato de rebeldia, um ato que demonstra ira, demonstra que aquele desejo que era bom, virou mal. Qual é o cuidado que nós como pais temos que ter? Primeiro, para o nosso filho não fazer a leitura errada, ele entender que o desejo não é ruim. Tá? O desejo não é ruim.
O problema é o tamanho do desejo e o que ele faz para obter aquilo. Porque senão a gente vai correr o risco de dizer que coisas que não são pecado são pecado. E isso é sério. Né? Então, a gente precisa deixar claro, o desejo não é ruim. O problema é com o que você está fazendo para atingir esse desejo. Porque o que você está fazendo é pecaminoso. Então, assim, o conflito que acontece quando a criança quer alguma coisa e não consegue, então, promove um conflito para obter aquilo, mostra o que para a gente? É um raio-x do coração do nosso filho. Ali, os nossos filhos até 8, 9 anos, eles mostram claramente o coração deles para os pais. Você fica sabendo o que está no coração do seu filho. Você tem um raio-x do coração do seu filho. Depois dessa idade, eles começam a camuflar um pouco, porque eles já sabem que tem consequências, né? Então, se eles não foram ainda transformados em Cristo, eles vão camuflar, porque eles não vão querer as más consequências. Mas um pai atento vai perceber que é camuflação, que ainda não mudou o coração do filho. E quando é que volta a se expressar com toda a força? Na adolescência. Aí ele se expressa com força de novo. Aí você vai ter de novo um raio-x do coração do seu filho para saber o seguinte: o que mudou, o que não mudou? No que eu fui eficaz, no que eu não fui? E agora então eu vou ter uma oportunidade de ministrar o coração do meu filho novamente naquilo que ainda não mudou. Você está vendo então que a ideia não é simplesmente a gente ficar abatido por causa do pecado do filho, a gente ficar aquilo virar um terremoto na nossa vida. A ideia é eu conhecer o meu filho. Aquele conflito no qual meu filho entrou se transforma em uma oportunidade para eu conhecer o coração do meu filho. Então, aí a gente vai começando a perceber quais são os desejos que tem no coração do meu filho. Então, como é que eu vou ministrar o coração dele? Primeiro, eu preciso identificar o desejo. Qual é o desejo do meu filho? Segundo, a partir do momento que eu identifico o desejo, o que eu vou fazer? Ministrar o coração do meu filho. Como é que a gente ministra o coração dos nossos filhos? Ouvindo o que ele tem a dizer, tirando conclusões a partir do que ele diz e ministrando o Evangelho a ele. Abrir a Bíblia, mostrar para ele o que está certo, o que está errado e como lidar com aquilo. Uma vez? Não. Duas? Não. Três? Não. Várias vezes. Você tem que entender o seguinte: enquanto o seu filho está na sua casa, ele não se casou ou saiu de casa, é a oportunidade que você está tendo para ministrar o coração do seu filho. Porque depois, você vai ter outras oportunidades, mas elas vão diminuir e elas vão ter menos força sobre ele. Você está tendo a oportunidade de ministrar o coração do seu filho enquanto ele está com você. E você vai preparar o seu filho para que depois ele viva a sua própria vida. Né? Então essa é uma oportunidade que Deus está dando a nós. Então quando a criança reconhecer um mau desejo, não é só reconhecer um mau comportamento, gente, é reconhecer um mau desejo. O que ela desejava, se era bom ou se era ruim, se era bom, o momento em que virou uma exigência. É reconhecer esse mau desejo e ajudá-la a confessá-lo e a se arrepender dele. Várias conversas serão necessárias até chegar lá. Então ministrar aqui não é só ir lá, pulo meu filho, dou uma disciplina para ele e pronto. Né? É você ter várias longas conversas com o seu filho para ele entender o próprio coração. Porque a ideia, quando a gente vai aconselhar um adulto, o que a gente quer ajudar esse adulto? A gente quer ajudar esse adulto a conhecer o próprio coração, para ele poder lidar com o próprio coração. Seria tão bom para nós pastores, se vocês pais já fizessem isso com seus filhos, porque quando ele for adulto, ele pode até pedir ajuda, mas ele já vai estar conhecendo o coração dele. Ele já chega para a gente com um diagnóstico. Olha, meu coração é assim, eu preciso de ajuda. Porque uma das coisas mais complicadas que tem no aconselhamento é o diagnóstico. Porque a própria pessoa, ela se auto-engana e ela quer te enganar. Então, às vezes você não consegue chegar lá onde deveria por causa dessas amarras que tem na vida da pessoa. Pais que ajudam os filhos a se conhecer desde pequeno,
vão ajudar muito o próprio filho, muito o futuro cônjuge do filho e muitos pastores do filho, né? Então, ok. Ministrando o coração. Como a gente não começa a ministrar? Primeiro, instruindo. Vamos abrir lá em Deuteronômio 6, 7 a 9. Carlos, se me permite só uma observação, uma coisa interessante sobre essa questão do treinamento, que muitas vezes a gente pode fazer com os nossos filhos usando o aconselhamento, os casos que eu conheço de profissões de fé mais cedo, a maioria são de casos em que o aconselhamento foi aplicado na instrução dos filhos. O pastor Douglas Lima, ele falou que os filhos dele de 11, 13, 11 e 9 anos, todos participam da ceia já são membros professos. E ele aplicou o aconselhamento na instrução dos filhos. Porque ajuda, por exemplo, a ter a segurança com relação à questão da profissão de fé. Que é uma coisa que às vezes ele tem uma insegurança muito grande, né? Na idade ali da profissão de fé. Exato. Diz assim a palavra. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A criança precisa deliberada e sistematicamente ensinada. Não é só assim, leva para a igreja, ora na hora do almoço. Não, precisa haver um trabalho sistemático com o seu filho, de ensino, de discipulado em casa, né? O texto aqui deixa isso claro. Primeiro ele fala o seguinte: primeiro as palavras de Deus, a palavra de Deus tem que estar no coração do pai. E como consequência ele vai inculcar no filho. De que forma? Primeiro sentado na sua casa, aqui de uma maneira mais formal. Vamos sentar na mesa, vamos fazer um culto doméstico, eu vou te instruir formalmente, né? Esse daqui geralmente pode começar de pequenininho, mas de uma forma mais formal, conforme ele vai crescendo. Segundo, andando pelo caminho, no dia a dia, dirigindo o carro, o filho está te observando. Quando você o leva na escola, ele está te observando. Quando você vai com ele num parque, ele está te observando. Então, quando você está assistindo televisão, está em casa, ele está te observando. No dia a dia, na dinâmica da vida também, você vai ensinando o seu filho. Ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, durante vários momentos do dia. Não é só em momentos específicos e predeterminados, que podem ter também, mas durante o dia inteiro, a rotina do dia a dia, né? E isso tem que ficar muito claro em todos os locais, né? Atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ou seja, a palavra tem que estar viva para a criança, tem que estar clara na criança, na casa da criança, a palavra de Deus. Você pode usar técnicas, você pode colocar versículo bíblico na parede, você pode colocar versículos em lugares específicos em que seu filho vai andar na casa. Você pode fazer isso, ou pode não fazer. Mas o fato ela precisa estar viva dentro de casa. Precisa ter esse clima vivo dentro de casa. Então, devemos combinar a instrução espiritual, incluindo a pacificação em cada aspecto da vida diária. Como vamos fazer isso? Primeiro, sendo exemplo. É o que ele fala aqui. A palavra tem que estar no seu coração, ou seja, começa de você. Se você não sabe lidar com conflitos, o seu filho não vai aprender a lidar com conflitos. Se os pais vivem brigando, se um faz alguma coisa, o outro empurra, se um faz alguma coisa, o outro agride, ofende, o seu filho não vai aprender a ser um pacificador. Por mais que você diga para ele, por mais que você abra a Bíblia e mostre, o seu exemplo vai pesar muito forte na vida do seu filho. Sabe, você é adulto hoje. Às vezes você pega e fala assim, mas meu pai fazia isso, eu discordava dele, estou fazendo o mesmo agora. Por quê? O exemplo é muito forte. Tem uma frase nos quartéis da Polícia Militar que fala assim:
palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Né? O exemplo arrasta. Então você tem que ser um exemplo de pacificação do seu filho. Quando alguém bate no seu carro, você fica dentro do carro, você tem que saber sair do carro e lidar com esse conflito com aquela pessoa. Se você for lá agredir a pessoa, ofende a pessoa, briga com a pessoa, não consegue lidar com o conflito, seu filho vai observar tudo isso. E é o que ele vai aprender. Né? Então, como você e seu cônjuge têm lidado com conflitos? Aí você pode falar assim para mim, eu não estou conseguindo lidar bem com conflitos. E eu digo, nunca é tarde demais para mudar. Você pode mudar hoje e mudar a maneira que você resolve conflitos. Vamos ver alguns textos bíblicos que vão mostrar a importância do exemplo. 1 Timóteo 4, 12 e 15. 12 e 15. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, nos procedimentos, no amor, na fé, na pureza. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso, então Paulo falando para Timóteo ser padrão, ser exemplo para os fiéis. Que as pessoas olhem para ele e vejam o que ele está ensinando na vida dele. Né? 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso. E 1 Pedro 2, 21. Para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos, para que sigais as suas pisadas. Ok, então o exemplo é fundamental. O exemplo de vida dos pais é fundamental. Se você ataca alguém com palavras iradas, culpa outros por tudo que está errado, os filhos aprenderão a ser combativos. Se você é evasivo, foge do conflito, não tenta lidar com aquilo, se isola, seu filho vai aprender a fazer o mesmo. Né? Se você se recusar a perdoar, seus filhos aprenderão também a ser pessoas que se recusam a perdoar e se tornarão amargos e solitários. Portanto, tudo começa em você. Você precisa aprender a ser um pacificador, primeiramente. Né? Além de ser exemplo, o que mais? Instrução sistemática. A gente viu isso lá no texto de Deuteronômio. O culto familiar é uma oportunidade para isso, mas também há outros momentos que você pode. Você pode contar histórias bíblicas antes de dormir. Você pode, no momento da disciplina do seu filho, apresentar texto bíblico para ajudá-lo a entender as escrituras. Você pode ter estudos com o seu filho, de discipulado sistemático. Pode, ao perceber um pecado, desejo do coração, fazer um aconselhamento com o seu filho, instruí-lo diretamente em aconselhamento. Ou seja, mas o fato é, se organize, tente fazer uma instrução sistemática com o seu filho sobre como ser um pacificador. E use os conflitos do dia a dia. São oportunidades reais, vivas, para você ensinar a pacificação para o seu filho. A melhor coisa que tem é quando ele vê você lidando com o conflito. Né? Nós nos deparamos com conflito todos os dias, e as crianças então nem se falam. É a briga pelo brinquedo, conflitos na escola. Cada uma desses momentos, desses incidentes, são oportunidades para ensinar o seu filho a ser um pacificador. Como ele vai lidar com isso? Né? Temos também sempre exemplos de filmes que eles assistem, onde há conflitos. Temos exemplos de livros que são lidos para eles, onde há conflitos, que nós podemos usar para ajudar a ensinar a pacificação dos nossos filhos. Né? Vou dar... Por exemplo, você assistiu um filme com o seu filho, onde há um conflito. Né? Faça perguntas depois do filme para o seu filho, como algumas que eu vou sugerir aqui. A pessoa está fugindo ou está combatendo um conflito? Como é a reação dessa pessoa nesse conflito? Ela está agindo de maneira sábia? De maneira bíblica? Da maneira que eu tenho ensinado para você? O que a pessoa está desejando?
Qual é o desejo do coração desse personagem? Né? Que consequências a sua atitude trará? Se você fosse ele, como você confessaria o seu erro? Se você fosse um ofendido, como você agiria? Né? Então, são exemplos que você pode dar até a partir de um filme, de um desenho, a partir de um livro, para instruir o seu filho. Tem um desenho que eu nunca tinha percebido um ensinamento importante, instrutivo nele, que é o desenho do Pinóquio. No grupo que a gente estava de estudo de pais que adotam, que caiu essa ficha. O que acontece com o Pinóquio? O Pinóquio era um boneco que a fada deu vida, né? E aí a fada fala assim, tem um grilo falante, ela fala assim pro grilo, você vai ser a consciência dele. Você vai dizer para ele quando ele está certo e quando ele está errado. Aí o Pinóquio começa a se envolver em várias coisas erradas, que ele é bem bobinho, ele não tem uma consciência própria. E o grilo fala, está errado, não faz isso, vamos embora, vamos sair daqui. O grilo vai falando para ele o que é certo e o que é errado. Às vezes ele ouve o grilo, às vezes ele não ouve. E vai indo. Chega um momento em que o pai dele está em perigo, ele é engolido por uma baleia, né? Porque estava procurando o Pinóquio, estava atrás do Pinóquio que sumiu. E aí o Pinóquio então resolve salvar o pai. E entra dentro da baleia, inclusive para salvá-lo, correndo o risco também de morrer. Durante esse processo, ele vai conseguindo perceber o certo e o errado. Ele vai conseguindo diferenciar o que tem que fazer que é certo e as consequências do certo, e o que tem que fazer que é errado e as consequências do errado. O que acontece então? Quando ele ele consegue ter esse senso de certo e errado, ele vira criança. A fada vem e transforma o boneco em criança. O que é interessante nisso? A consciência estava fora. Quando ela passa a fazer parte dele, ele vira gente. Né? Isso é interessante, é um ensinamento que você pode dar para o seu filho. Né? Ele vira um ser humano quando ele passa a ter consciência. Quando ela está fora, e às vezes a gente tem que trabalhar o conceito de consciência, que é um conceito abstrato para a criança, né? E você pode usar o Pinóquio para trabalhar esse conceito. Como o Pinóquio reagiu aos conflitos? Como ele ofendeu pessoas? Como ele foi ofendido, qual foi a reação dele? Qual foi a consequência dele passar a perceber certo de errado e ter uma consciência? O que isso tem a ver com você? Né? São questões que a gente pode trabalhar. Agora, praticar e não se canse de praticar. Talvez você vai ficar 20 anos, dependendo de quando o filho for se casar, né? Talvez você fique 20, 25 anos praticando com o seu filho. Não desista disso. Continue praticando sempre. Proporcione à criança uma variedade de interações sociais adequadas para que ela possa praticar como lidar com o conflito. Então, deixa eu pedir uma coisa para vocês, pais. Vamos tomar cuidado com os dois extremos. Qual é um extremo? O extremo é aquele que diz assim pra gente: o seu filho precisa de socialização. Então ele precisa ficar 5 horas numa escola, todos os dias, para socializar. Esse é um extremo. Uma criança não precisa de todo esse momento de socialização para se tornar sociável, né? Mas o outro extremo é aqueles pais que querem super proteger os seus filhos e não permitem que eles socializem, né, com outras crianças. E ele socializar com outras crianças é importante para ele aprender a lidar com o conflito. Então, vá aos pouquinhos permitindo que o seu filho tenha momentos de socialização, como por exemplo na igreja, como por exemplo você levando ou trazendo alguém, levando junto com você, claro, para a casa de alguém da igreja, para ele brincar com os filhos dessa pessoa, ou esse casal vindo visitar vocês e o filho deles vindo brincar com o seu filho, ou algum esporte, alguma atividade musical em que ele vai ter momentos com outras crianças. Aos pouquinhos isso é importante. Eu só acho que é muito exagerado de uma hora para outra a criança ficar 5 horas numa escola. E ali ela vai aprender, infelizmente, mais a como fazer conflito do que como lidar com o conflito, né? Alguém pode
Deixa eu ver aqui qual texto é melhor. Vamos abrir Provérbios 1, 18. Este se embosca contra o seu próprio sangue. Lucas, eu vou ler aqui, porque eu vou ler até um momento, tá bom? Obrigado. 1,18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei fazer as minhas palavras, saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição com o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me achar, me hão de achar. E assim vai, né? O que eu quero dizer com esse texto? Primeiro, você precisa planejar as interações do seu filho, né? Planeje as interações dele com outras crianças para ver os conflitos que irão acontecer. Segundo, deixa ele sofrer as consequências do conflito gerado por ele, né? Por exemplo, teve um dia desse que o Samuel simplesmente do nada pegou e rasgou um gibi na escola. Rasgou. Não quero que ele fique assim, rasgou. Né? E aí, o interessante é que ele é assim. A gente pergunta para ele, foi tudo bem? Se foi, ele fala. Se não foi, ele também fala. E aí ele falou, foi mais ou menos. Eu falei, o que foi? Eu rasguei o gibi. Por que você rasgou o gibi? Não teve explicação. Eu fui lá e comecei com a professora. Eu não ia falar nada não, porque isso acontece com todas as crianças, né? Então, as crianças rasgam mesmo, eu não ia comentar isso com vocês, porque isso é normal. Eu falei assim, mas eu não considero isso normal. Ele rasgou de propósito? Foi de propósito, ele simplesmente rasgou o gibi. Então, eu falei, ele vai ter que restituir. Como ele não tem dinheiro, não tem salário, o que eu vou fazer? Eu pego um brinquedo que ele tem, vou dar para uma outra pessoa, e aí eu compro um gibi para ele restituir. Como isso falou no coração dele? Porque como a gente percebeu a dor que ele estava sentindo em perder o brinquedo. Mas a gente precisa entender o seguinte, ensinar desde pequeninos nossos filhos o seguinte: não é só lá e confessar o pecado e pedir perdão. Se eu destruir o bem de alguém, eu preciso restituir. Isso é um princípio bíblico, a restituição ela é bíblica. Então ele precisa restituir aquilo que foi danificado do outro. E ele tem que aprender isso desde pequeno, não é só quando ele crescer, é desde pequeno. Porque quando ele crescer, ele vai ser aquela pessoa que pega emprestado algo de alguém, quebra, devolve como se nada tivesse acontecido. Né? Então, são formas da gente ir praticando com os nossos filhos, mas eles precisam sentir a consequência de ter promovido o conflito. Não fica protegendo o seu filho da consequência, não. Se você proteger ele agora, ele não aprender a lidar com o conflito, quando ele crescer, vai ter consequências drásticas na vida dele, que ele vai ter que aprender a lidar com elas. Né? Quando começar? Quando começa então esse ensino para o meu filho? Bom, como ele nasce pecador, né? Ele vai já começar a ter conflito desde que nasce. Tem que começar assim que ele se envolve em conflito. E aí você que vai ter essa percepção. Assim que ele começa a se envolver em conflitos, você precisa começar a ensinar o seu filho a ser um pacificador. Aí vocês podem me perguntar assim, será que eu devo levar o meu filho a confessar o pecado, a pedir perdão, mesmo quando ele não demonstra arrependimento sincero? E aí há opiniões diferentes com relação a isso. Eu vou dar a minha opinião. Como é que a gente tem agido? Sim, a gente leva ele a confessar o pecado e a pedir perdão,
mesmo quando a gente não vê um arrependimento sincero nele. Porque é um momento de aprendizagem. Ele está aprendendo a como fazer isso. A mudança do coração não vai depender de mim, depende do Espírito Santo. Ele tem uma consciência clara e profunda do pecado, um arrependimento genuíno e verdadeiro, isso vai depender do Espírito Santo agir no coração dele. Agora, eu ensinar que ele está errado, que aquilo é um pecado, que ele precisa confessar, que ele precisa pedir perdão, isso é meu dever. Então a gente já começa de agora, né? Aí você fala assim, mas eu tenho sido até agora negligente em fazer isso. Então comece agora. Primeiro confesse a Deus e ao seu filho o seu fracasso em ser alguém que tem promovido isso na família. Ore a Deus pedindo graça perdoadora e graça capacitadora. Faça uma reunião com o seu filho e com a sua família. Peça-lhes perdão e comece do zero. Confesse o seu pecado e comece. Admita a sua ignorância. Não se esqueçam que a ideia não é só confessar o pecado comportamental. Assim como eu não quero que meu filho confesse o pecado comportamental, eu também não vou fazer só isso. Eu preciso confessar os pecados de desejo. Então a minha ignorância, a minha preguiça, a minha falta de fé, a minha indisciplina, o meu desejo por sossego, por conforto, por não ser perturbado. Então confesse esses pecados e mostre as consequências desses pecados na sua vida e na vida da sua família. Por que nós estamos hoje do jeito que estamos? Porque eu não soube lidar com o conflito. Não soube ensinar para vocês como lidar com o conflito. E olha onde nós chegamos. Né? Então confesso pecados desejos do coração, pecados comportamentais, fale das consequências do seu pecado e peça perdão. Comece a ser um pacificador. Né? Agora entenda e avise que essa mudança não é instantânea. Tem pai que é assim, né? Ele ouve um negócio na igreja, no domingo, na segunda já quer aplicar ferro e fogo, do jeito que foi falado. Calma. Nenhuma mudança é assim. E as mudanças que são assim, elas não são boas. É gradativo. É aos poucos. É devagar. Vá aplicando princípios aos pouquinhos na sua própria vida, na vida da sua família. Comece com isso. Entenda o seguinte: você vai errar, seus filhos vão errar, você vai cair, seus filhos vão cair, você vai dar um passo para trás e dois para frente. Isso vai acontecer. Entenda que isso acontece, né? Então, municie de paciência. Se municie de paciência para você aprender a lidar com o seu próprio fracasso e com o fracasso da sua família. Alguns momentos você vai ter que resistir à tentação de resgatar o seu filho do problema sem deixá-lo sofrer a consequência. Resista a isso, não se entregue a essa tentação. Deixa que ele experimente a consequência dos seus atos tolos. Alguém pode abrir Provérbios 19:19? Homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazer de novo. Isso. Deixa o seu filho sofrer o dano. Quando ele é pequenininho, o dano é pequeno. Conforme ele vai crescendo, o dano vai sendo maior. Mas você precisa deixar ele sofrer o dano. Se você ficar super protegendo o seu filho, ele vai sofrer um dano muito maior quando crescer. E vai chegar um momento que você não vai conseguir mais proteger. E ele vai sofrer. Né? Ok, pequei contra o meu filho, briguei com o meu filho, como eu faço as pazes com o meu filho? Né? Então vamos ver aqui algumas posturas que nós podemos ter para fazer as pazes com os nossos filhos. Primeira questão é: você precisa visar a glória de Deus, não o comportamento pecaminoso do seu filho. Dê mais valor à graça de Deus do que ao pecado do seu filho. Quanto mais você se concentrar no comportamento pecaminoso do seu filho, mais difícil é fazer as pazes, mais difícil é a reconciliação. Quanto mais você se concentra nas promessas de Deus, mais provável será você levar o seu filho ao arrependimento, à confissão, você pedir perdão ou levá-lo a pedir perdão e mudar. Então, primeiro, reflita sobre quem você é em Cristo Jesus. Qual é o seu chamado? Você não é chamado simplesmente para criar uma criança bem comportada.
Você é chamado para levar essa criança a Cristo. Esse é o seu chamado, esse é o propósito de Deus ter colocado você como pai na vida dessa criança. Lembre-se da aliança. E lembre-se que ela não é só para você, ela é para os seus filhos também. Aplique Filipenses 4:8. Alguém pode abrir lá Filipenses 4:8 e ler para a gente? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como é que começa esse capítulo? Olha só, versículo 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de Ju, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, duas irmãs da igreja brigando, tendo conflito, e Paulo aqui daqui para frente, ele começa a dar orientações de como resolver esse conflito. E ele encerra com isso. Pense positivamente com relação ao outro. Tudo que é bom, tudo que é respeitável. E isso é muito interessante, gente. Por exemplo, alguém colocou alguma coisa no Facebook. Você pensa assim, isso é para mim. Primeiro pensa assim, não é para mim. O irmão está querendo ensinar alguma coisa, está querendo mostrar algum valor positivo. Né? Pense positivo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é de boa forma com relação ao irmão. Né? O pastor falou que aquele negócio ali foi para mim. Não, pensa assim, não, o pastor falou que ele quer instruir a igreja, ele quer abençoar o corpo, ele quer nos mostrar como lidar com o nosso próprio coração. Pense sempre positivo com relação ao outro, isso vai te ajudar a lidar com o conflito. E pense o mesmo em relação ao seu filho. Tente sempre ver o lado bom. Olhe para as características do seu filho, para as qualidades dele, para aquilo que tem nele que reflete a imagem de Deus. Pense positivamente em relação ao seu filho. Você não vai fingir que ele é santo, que ele não tem nenhum pecado. Mas ele tem qualidades. E pense nelas. Ele provocou um conflito. Pense naquilo que ele fez que permitiu que o conflito se tornasse pior ou mais grave. Pense sempre em algo positivo. Por quê? A ideia é que você vise a glória de Deus. Não é só punir o seu filho. Não é só corrigir o comportamento do seu filho. É que você o leve a reconhecer Cristo. Esse é o alvo. Né? Segundo, tira a trava do seu próprio olho. O que você está desejando? Meu filho começou a chorar na igreja, espelhou, caiu aqui, fez A minha reputação está em jogo. Vai todo mundo pensar que eu sou um péssimo pai. Tira a trava do olho. Você está mais preocupado com a sua reputação do que com o ensinamento ao seu filho? Você está mais preocupado com a vergonha que você levou do que com o seu filho se parecer com Cristo? Então, faça essas reflexões primeiramente. Pense nisso. Né? Qual é o meu desejo? A minha ira é justa? Que ídolos estão governando meu coração agora? Será que eu estou mais preocupado com respeito, apreciação, controle, conforto, conveniência, sossego e paz, do que com levar o meu filho a conhecer Cristo? Então, antes de conversar com seu filho, ore a Deus. Peça discernimento e identifique se há alguma coisa de idolatria no seu próprio coração. Terceiro, a gente adora essa parte, acho que nem preciso falar muito dela, né? Vai e mostra o erro. Isso daqui não preciso falar muito, a gente é perito em ver o erro do outro, perito em ver o erro dos nossos filhos, perito em classificar os nossos filhos, então você vai fazer isso, não tem nenhum problema fazer isso. Mostra o erro do seu filho, mostra ele onde ele está errado, no que ele está errado, mas ministra o Evangelho. Se você só aponta o erro sem ministrar o Evangelho, você promove desesperança. Se você aponta o erro e ministra o Evangelho, você promove esperança. Você precisa, junto com a demonstração do erro, mostrar: mas Cristo tem isso para você, meu filho. A promessa do Evangelho é essa. Em Cristo é possível você superar isso. Sempre mostra o Evangelho. A lei mostra o que o filho deveria fazer. O Evangelho mostra o que Deus está fazendo agora. Então não é só mostrar o errado, a moralidade errada.
É mostrar a proposta de Deus para o seu filho. E então, se reconcilie com o seu filho. Perdoe seu filho. Mesmo que o arrependimento dele não seja muito sincero. Mas perdoe. A Bíblia não diz que o outro precisa se arrepender por perdoá-lo. Eu perdoo independente do arrependimento. Né? E restaure o relacionamento com o seu filho. Sabe aqueles pais que o filho peca, ele vai lá, disciplina o filho e fica o dia inteiro sem falar com o filho? Né? Ele fica brigado com o filho. Como assim? Você não fica brigado com o seu filho. Você disciplina, né? Processo de disciplina, como é que funciona? Você vai, ele errou. Então, em que momento você vai fazer isso? Privativamente, momento em que você tenha tempo e o seu filho tenha tempo. Ok, vamos lá. Chegou nesse momento, vai para o quarto, vai conversar com o seu filho. Qual a primeira atitude? Filho, o que você fez? Como você agiu? Né? E aí, ouve o que ele tem a dizer. Segunda atitude, mostra para ele o erro biblicamente. Olha, a Bíblia fala isso. Não é assim que você precisa agir. Em Cristo há esperança para você ser diferente. Ministra o Evangelho. Terceira atitude, se for o caso, se for necessário, a aplicação da vara. Você vai falar para ele, eu vou te dar 3 chineladas, 3 varadas, ou 4, 5, sei lá, né? A quantidade lá que você estabelecer. Aplica. Após a aplicação, você consola o seu filho. Você pega ele no colo, você limpa as lágrimas, você o beija, diz que o ama, o aconchega no seu colo e ora com ele. Você não precisa ficar brigado com o seu filho. Aí você vai sair do quarto com o seu filho, os dois sorrindo, como se nada tivesse acontecido. É verdade, acontece comigo isso. Né? Quem está do lado de fora acha que nem houve disciplina. Porque ele não fica com raiva de mim. E eu fico com raiva dele. A proposta da disciplina não é a gente ficar brigado com o outro. Né? É ele só entender que ele pecou e que tem uma consequência. E essa consequência gera dor. E ele vai sentir a dor. É isso, pronto. Não precisa ter nada mais além disso. Né? Gente, a lição esse é o conteúdo da lição de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Pastor, essa disciplina pode ser aplicada na casa dos outros? Se for uma casa em que você tem liberdade para fazer isso, sim. Né? Mas não na frente das pessoas. Vá para um lugar isolado. Se não for, se você não tiver liberdade para isso, você faz em casa quando chegar em casa.